Olá, mulheres. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos aí estudando o livro A Face Oculta do Amor, Desmascarando o Espírito de Sensualidade, do autor Marcos de Souza Borges, da editora Jocum. Nós estamos então no capítulo 10, que fala sobre a sensualidade do namoro, mas o áudio que nós estamos hoje é o áudio 17. Nós vamos então dar continuidade a esse capítulo tão importante. Não sei se nós conseguiremos finalizar hoje, eu creio que não, é um capítulo longo, mas vai ser de grande eficácia e nós vamos dar continuidade àquilo que nós ouvimos ontem, ok? Vamos lá? 5. Coerção sentimental. Coerção sentimental significa arrancar informações sentimentais de uma pessoa através de perguntas constrangedoras, muitas vezes no momento errado, no lugar errado, perto de pessoas erradas. A pessoa é surpreendida tendo a sua privacidade sentimental saqueada. Essas perguntas, que invadem assuntos e sentimentos particulares, são uma maneira manipulativa de induzir a pessoa a expor algo que ela não tinha liberdade de fazê-lo. A pessoa é obrigada a violentar a própria vontade de expressão, gerando um constrangimento esmagador, ou se submetendo a uma plataforma de humilhação e vergonha que, se não for superada com maturidade, pode gerar bloqueios e profundas feridas sentimentais. Em 2 Samuel 13:4, vemos Jonadab sagazmente arrancando uma informação sentimental dos lábios de Amon. Numa atitude de lisonja, ele propõe um plano diabólico de relacionamento para que ele conquistasse Tamar. Depois de ser manipulado a expor o seu sentimento, Amon estava constrangido a obedecer ao terrível conselho de Jonadab, que resultou no incesto. Obviamente, qualquer pessoa se sentirá defraudada ao ser forçada a falar algo que não queria falar. Esse tipo de opressão reflete uma forte influência do espírito de sensualidade. Jamais devemos forçar a porta do coração de alguém para arrancar uma informação sentimental particular, principalmente se a pessoa não deu tal liberdade. Se você acha necessário aconselhar alguém nesta área sentimental, ponha-se primeiro à porta, como o Senhor Jesus fez com a igreja de Laodiceia. Se a pessoa não ouvir a sua voz, não ouse entrar. Porém, se a própria pessoa teve confiança de se abrir, podemos ter a liberdade de contribuir com esta pessoa empaticamente através do aconselhamento. 6. Correção incorreta. Tanto deixar de corrigir, como também usar doses de agressão direta ou indireta na correção, principalmente na correção de um casal, são extremos que trazem muitos prejuízos. Precisamos, antes de tudo, corrigir a nossa maneira de corrigir antes de corrigir alguém. A correção agressiva é intransigente, quase sempre proporciona um efeito contrário ao que se pretendia. E o como falar é tão importante quanto o que falar. A correção não pode ser resumida apenas pelo zelo, antes de ser equilibrada pela compaixão e pela sabedoria. Caso contrário, a correção se transforma numa manifestação de indignação e da ira humana. Isso espiritualmente significa dar lugar ao diabo para imprimir profundas feridas. A correção também não deve ser confundida com a condenação. A condenação destrói a esperança e desencaminha qualquer solução. A correção que restaura é precedida pelo espírito de perdão e não de condenação. Um dos momentos mais críticos do relacionamento é a repreensão. É um momento doloroso, difícil e constrangedor. Muitas vezes tem-se que lidar com a melindrosidade, o embrutecimento e o pecado da pessoa. Temos em pauta um clima intenso de batalha espiritual. Uma das artimanhas do espírito de sensualidade é influenciar as pessoas a serem resistentes à repreensão. O seu objetivo é usar a repreensão para ferir. É necessário estarmos muito sensíveis a Deus e às reais necessidades das pessoas em questão, nutrindo um coração compassivo, perdoador e atento à revelação do Espírito Santo. O segredo para destruir o encantamento da sensualidade na vida de um casal é trazer às pessoas um entendimento adequado das verdades adequadas de Deus, através de uma sábia correção que é feita no tempo certo, com a motivação certa e do modo certo. Princípios espirituais para o namoro. Depois da conversão a Cristo, não existe uma decisão mais importante a ser tomada do que o casamento. Devemos admitir que o casamento é uma faca de dois gumes, ou seja, pode vir a ser uma grande bênção, mas também pode desestruturar pessoas pelo resto de suas vidas.
O que vai decidir isso é a nossa diligência em nos submetermos aos princípios e limites estabelecidos sabiamente por Deus. Vamos mencionar alguns passos que nos ajudam a estabelecer deste namoro, bases firmes para a vida conjugal. Primeiro, entregar o direito de casar. Estabelecemos isso na dimensão de um conselho. Abrir mão do direito de casar não quer dizer deixar de casar. A princípio pode parecer algo muito radical para se fazer, mas de fato a renúncia, apesar de ser um caminho estreito, é também o caminho mais curto e suave para se atingir um objetivo. Descansar sentimentalmente, mantendo-nos distantes de ansiedade e precipitação, ou seja, entrar no descanso de Deus, é um autêntico atestado de aprovação espiritual. A renúncia gera essas proporções de descanso e aprovação. Toda a área de nossas vidas que não rendemos a Deus constituiu uma brecha para o inimigo. De uma maneira ou de outra, tire proveito sobre nós, enganando, roubando ou até mesmo nos destruindo. Esta é uma das causas de presenciarmos tantos relacionamentos confusos, onde as pessoas se encontram deprimidas e insatisfeitas sentimentalmente. Um dos mais importantes caminhos que Deus estabeleceu para planear as nossas vidas e nos conduzir ao que queremos é o direito de renúncia. Quando perdemos os nossos direitos para Deus, os direitos de Deus passam a ser os nossos. Quando damos a Deus tudo o que Ele pede, recebemos tudo o que Ele promete. Essa é a lei da conquista, subjugar os nossos direitos e desejos à vontade de Deus, confiando no seu caráter. Vemos de uma forma muito expressiva este princípio em ação na vida de Ruth 1:11. Essa pobre jovem que acabara de ficar viúva, ao fazer um firme voto de fidelidade à sua sogra Noemi, incluindo o seu povo e o seu Deus, abre mão de conseguir um marido em Moabe, indo com a sua sogra para Israel. É interessante notar como essa atitude liberou tão rapidamente esta área de sua vida. Pouco tempo depois, de uma maneira sobrenatural, Deus promove seu relacionamento com um candidato legítimo a tomá-la por esposa. Boaz veio a ser o marido redentor, que além de restaurar a sorte de sua sogra, foi uma cura para toda a decepção e trauma conjugal que havia sofrido anteriormente. Com essa atitude, Ruth, uma moabita e uma estrangeira em Israel, teve o seu opróbrio de viuvez quebrado e se tornou parte da linhagem messiânica, vindo a ser a bisavó do rei Davi. Deixou uma descendência espiritual que não podemos dimensionar. Tudo isso pelo simples fato de abrir mão do direito de se casar. 2. Abrir mão da pessoa idealizada. Isso não quer dizer que seja errado alistar as características que você quer que uma pessoa tenha e orar a Deus por uma pessoa assim. Mas a verdade é que muitos se casam apenas com a aparência física da outra pessoa. E quando no dia a dia do casamento descobrem o que realmente estava no conteúdo, se assustam e se desiludem. Quando mencionamos este ponto, estabelecendo-o apenas como um conselho e não como um princípio absoluto, partimos do verdadeiro pressuposto de que Deus é o dono de toda a sabedoria e possui, obviamente, um bom gosto tremendamente apurado. Além disso, não existe outro ser no universo que queira tanto nosso bem quanto o nosso amoroso Pai Celestial. Por que então não permitir que Ele possa nos dar o cônjuge, que certamente vai se encaixar conosco em todas as áreas das nossas vidas espiritual, ministerial, psicológica, sentimental, emocional e física? É interessante como a Bíblia revela que desde o nascimento de Isaac e Rebeca, o Senhor tinha feito um para o outro. Assim que Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho, que ainda era de tenra idade, em obediência a Deus, e imediatamente anunciado o nascimento de Rebeca, Gênesis 22:23, a qual seria futuramente a esposa de Isaac. Em Gênesis 24, Deus providencia sobrenaturalmente a união deles. Entendo que o que realmente liberou todo este plano conjugal divino foi o sacrifício de Abraão. Ele sacrificou o seu maior sentimento e desejo, que estava personificado em Isaac. Com isso, ele gerou uma família digna de ser a linhagem messiânica. O objetivo não é criar uma doutrina em cima de uma situação, idealizando que Deus só tem um Isaac para cada Rebeca e vice-versa. Podemos dizer que Deus tem vários Isaques para cada Rebeca e vice-versa. Isso significa que Deus respeita e abençoa de fato o nosso direito de escolher um cônjuge, desde que essa escolha não se baseie num relacionamento em jugo desigual.
O ponto é que Deus só encaminhará sobrenaturalmente a pessoa mais certa para nós se realmente dermos a Ele esta liberdade, através da atitude de abrir mão da pessoa que nós mesmos idealizamos. Essa é uma área de maior dificuldade para os homens. A nossa maior tendência é idealizar alguém que, na verdade, se encaixa muito mais com o modelo de aparência exigido pelo padrão secular do que com as nossas reais necessidades, como pessoa. Sonhamos com uma Miss ou com um príncipe encantado. Isso muitas vezes pode acabar nos levando à decepção. Salomão, na sua sabedoria, disse: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos teus olhos. Provérbios 6:26. Enganosa é a graça, e a vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Do Senhor vem a mulher prudente. Provérbios 19:14. O que acha uma boa esposa, acha uma boa coisa e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 18:22. A mulher sábia que estrutura e edifica o seu lar, uma boa esposa, a mulher prudente que vem do Senhor, é uma expressão de benevolência dele, que alcançamos principalmente quando abrimos mão do nosso preferencialismo. Meninas, eu vou terminar por aqui esse capítulo. O áudio está ficando um pouco longo. Então, nós vamos fazer a finalização do capítulo 10, né? No próximo áudio, ok? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu estou aprendendo muito com esses áudios e eu creio que vocês também. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço.